A primeira coisa, tá? O que se dá o tratamento da disfunção de ATM? Se você deseja eliminar a dor do seu paciente de ATM, lotar a sua agenda e se tornar um expert em ATM, você precisa entender como a anatomia da ATM determina a sua função. Como a estrutura, não só associada às porções locais, determinam a questão da ATM. E por isso eu trouxe uma colaboração hoje, tá? Uma colaboração. Quando a gente fala para ATM, da ATM, a principal coisa é um expert em ATM não pode observar a ATM só como uma mandíbula e o osso temporal. Não pode pensar apenas isso. O que a gente tem dentro da faculdade é que a ATM é a articulação entre o temporal e a mandíbula, onde essas estruturas se relacionam para fazer a abertura e fechamento da boca, mastigação, deglutição, fonação. Porém, a gente esquece que essa estrutura, ela, primeiro, são dois ossos pares, um do lado esquerdo e outro do lado direito, tá? Que vão funcionar, que precisam funcionar em harmonia, tá? Que precisam funcionar em harmonia. E dentro dessa harmonia, eu tenho a mandíbula que vai se mover para cima ou para baixo em equilíbrio ou desequilíbrio a partir dessa harmonia. Agora, você como expert em ATM precisa considerar algumas coisas. Que essa mandíbula, ela é um osso ímpar. Que nós temos duas articulações, onde se eu tenho um problema desse lado, eu vou ter um problema no complexo articular, no sistema estomatognático como um todo. Ah, Randy, por quê? Como assim? Simplesmente porque, para que eu abra a boca, eu preciso ter a ATM de um lado e do outro movimentando adequadamente. E se eu só tenho uma movimentando bem, a outra movimentando com rigidez, com tensão, eu vou gerar uma sobrecarga articular nesse sentido. Então, uma coisa que vocês não imaginam é que um temporal pode estar bastante equilibrado ou esse temporal pode estar com esse padrão aqui, ó. Percebeu esse padrão? Ó. Ou assim para frente, ou assim para trás. Para frente ou para trás, ele determina uma congruência ou congruência, harmonia da articulação do côndilo com o disco. E a partir daí, dessa congruência ou falta de equilíbrio, é que você já começa a imaginar o que pode estar acontecendo com os nossos pacientes, com o seu paciente. Só um exemplo aqui para vocês, tá? Só um exemplo para vocês. Eu quero. Quem quer uma dinâmica aí, fala, eu quero dinâmica. Lembrando, se a gente chegar hoje a 50 aí, e eu vou fazer novamente um atendimento ao vivo para vocês verem como construir esse raciocínio na prática, iniciando um tratamento na prática. Então, ó, compartilha aqui a galera do Instagram na setinha. Eu já compartilhei para 15 pessoas, tá? No início. Então, compartilha aí, vocês chegaram agora, que aí eu faço o atendimento no período aí da live. O que é que eu quero que você entenda nessa perspectiva? É que dentro de uma fisiologia, tá? A articulação temporomandibular, ela precisa ser entendida dentro de um complexo onde o próprio crânio, ele tem uma vivacidade, ele tem uma plasticidade, e ele vai se adaptar
sobre isso, a partir das tensões e dos desequilíbrios. Então, de forma para dar uma clareza, tá? Lembrando que isso aqui é um conhecimento muito básico do que vocês vão ter na jornada a partir de amanhã. E quem não está inscrito, se inscreva. Aqui, você vai ter claramente que se eu tenho esse meu temporal com uma tendência mais posterior, eu vou ter a cavidade glenoide mais anterior. Consequentemente, um ramo da mandíbula vai ter uma tendência de estar mais à frente do que o outro. E aí é que está a grande questão. Essa abertura e o fechamento vão estar assimétricos. E que isso pode ser um problema de temporal, mas pode ser um problema do occipital. Com que relação, Rani? Simplesmente por isso. Porque eu tenho posteriormente aqui a articulação do occipital, colocando aqui, com os temporais. E aí você começa a ter clareza sobre o que eu estou falando. Olha só. Se eu tenho esse occipital, essa região posterior da minha cabeça, o paciente chegou para você com dor, disfunção na TM, e ele claramente já chega para você com esse padrão aqui, que padrão é esse? É um padrão de torção a nível do crânio, da base occipital, que interfere diretamente no posicionamento desse temporal. Mas eu não estou falando só do ponto de vista mecânico. Tem outras funções também que eu vou falar daqui para o final. E aí, ó, se você tem esse padrão, o que é que acontece? Você vai ter uma tendência da cabeça estar com essa perspectiva. Está sobre essa perspectiva. E esse é o típico do paciente que vai ter tensão na base nucal, tensão, restrição no pescoço e tensão na ATM, tudo isso associado. Muitas vezes, muita tensão nesses ombros. Quem aí, mesmo sendo profissional, se encontra com esse padrão de tensão? Coloca aí, eu tenho essa tensão, eu tenho essa tensão. Quando você olha e observa desde já o seu paciente com esse padrão, você já começa a suspeitar que esta harmonia temporal com a mandíbula vai estar em desequilíbrio, vai estar em disfunção. E essa disfunção vai fazer com que haja uma abertura e o fechamento de forma equivocada, de forma desequilibrada, tá? E esse é o tipo do paciente, tá? E aí, ó, as meninas colocaram eu tenho. Quando você abre e fecha a boca, ó, abriu e fecha a boca. Qual a tensão que vocês sentem desse lado? Qual é o incômodo que tem? Conversa aí comigo para a gente iniciar uma dinâmica com vocês, tá? Galera do YouTube e Facebook, quero vocês participando também. Quando você tem essa tensão nesse mesmo lado, você precisa entender se o occipital ele está como a base do problema ou ele está sendo uma consequência dentro do processo. E aí existem várias possibilidades de sintomas associados: o zumbido, a tensão, a dor de cabeça, a dor nucal, a dor nos ombros, tudo isso associado. Por isso que o paciente de ATM, ele é um paciente tão complexo, um paciente que nos deixa, de fato, muito pensativo sobre
o que fazer, sobre você não ter certeza, tá? Sobre você não ter certeza. A Paula Hipólito, Paula, você é o quê? Fisioterapeuta, dentista? Coloca aí pra gente. Diz, todo músculo da boca dói e base occipital. Já a FK Físio, se não me engano é Fernanda, não é isso? Quando eu abro e fecho a boca, sinto um leve estalido e uma pressão de resistência. Aí a gente já vai começar a tentar entender isso. Se eu tenho um padrão nesse sentido, eu preciso saber se ele é descendente a partir do crânio ou ele é ascendente a partir do tórax, tá? E aí você já começa o seu atendimento e você não pode confundir esse processo, tá? Não confundam isso, que isso é algo que confunde e faz com que você erre o diagnóstico, faz com que você mantenha o seu paciente num nível de dor ainda elevado e termine frustrando o seu atendimento, tá? Você fica se sentindo incompetente porque você não consegue resolver o paciente. Então, não misturem isso, não confundam isso. É preciso saber primeiro se tem um problema descendente ou se tem um problema ascendente. E aí tem um testezinho básico que eu adapto dentro da minha metodologia para fazer algumas abordagens online, que aí eu quero saber de vocês. Ó, nessa região occipital aqui, ó, atrás da cabeça, ó, vou mostrar aqui para vocês. Atrás da cabeça, nós temos o mastoide e tem a chegada no osso occipital. Do mesmo jeito do outro lado. Então, o que é que eu quero aí para vocês que estão sentindo, que sentem queixa, como é ficar físio aí, a Fernanda, a Paula, é que vocês coloquem a mão nessa região posterior, aqui atrás, ó, e realizem uma compressão, tá? Aí você vai fazer, ó, de um lado e do outro, e você vai comprimir lateral, assim, ó. Comprimam aí lateral. Pronto. Ao comprimir, você mantém essa compressão. E realiza os movimentos que geram esses sintomas. No caso aí, dor no pescoço, abertura e fechamento da boca, o estalido, como a FK Físio colocou. Então, faça essa pressão e me diga qual a relação desse sintoma com o que você fez agora. O apertamento com a abertura e o fechamento da boca. Por que eu quero que você entenda isso? Porque eu estou adaptando aqui, fazendo um teste provocativo, que eu até falei ontem na live de testes provocativos, onde é importante você provocar para saber onde está a causa verdadeira do sintoma, tá? E aí, você provocando, você vai começar a perceber se o problema do paciente é descendente ou se é ascendente, e aí construir a cadeia lesional, o que você precisa fazer para eliminar a dor do seu paciente ATM. Isso porque, eu conheço várias pessoas, tá? Para quem não sabe, eu sou coordenador da Escola de Osteopatia de Madrid, da sede de Recife. Conheço vários colegas osteopatas, final do curso de osteopatia, no meio do curso de osteopatia, pessoal de quiropraxia, vários colegas. E a dificuldade dele é a mesma, a clareza sobre o que está acontecendo, sobre o que está levando o paciente a sentir a dor. No caso da Paula Hipólito, ela coloca aqui, tem estalido, mas a abertura é mais leve. Olha, já melhoramos a abertura com um simples teste, uma simples dica. Desculpa, pessoal. Já é FK Físio, sinto o lado esquerdo do occipital molinho e o direito totalmente duro. Só sinto a resistência na mão. Mas eu não quero isso. Eu quero que você aperte e repita o movimento que gera tensão em você, tá? O que é que você sente quando você está apertando, comprimindo os dois, tá? É isso que eu quero saber de você, tá? É isso que eu quero saber, tá? Outro ponto importante para você começar é você tentar aliviar essas tensões do tórax. E, mesmo assim,
pessoas com alto nível de conhecimento, ainda falta clareza. E eu quero lhe dar clareza porque quando eu descobri isso em termos de provocação, em termos de conseguir colocar você frente a frente com a causa da disfunção do paciente de ATM, você começa a ter mais assertividade, a acelerar seus resultados. Tá? Olha aí, a FK Físico coloca o movimento da boca muda totalmente. Muda totalmente. E é isso que você precisa entender. Primeiro, saber como iniciar, saber como dar o pontapé nesse sentido. E por isso é importante você investir tempo em relações simples e básicas, anatômicas, entendendo o quanto isso leva você a uma dor, a um sofrimento, a um pior prognóstico em relação ao seu paciente ATM, a um pior comprometimento disso, tá? E a partir daí, fazer com que o seu paciente receba o tratamento de forma mais assertiva, de forma mais rápida, de forma a não sofrer tanto, né? Porque quando a gente faz, existe um problema aí, tá? Galera da odonto, fisioterapeutas, você trata da forma que você aprendeu tradicionalmente, e aí a culpa não é sua dentro do processo, jamais. Porém, você alimenta um padrão lesional que fica crônico, que você fica com o seu paciente recebendo aquela informação e agredindo-se, tá? E dentro do processo de tratamento, você precisa quebrar essa cadeia lesional. Você precisa quebrar esse problema para poder o seu paciente ter alívio efetivo, neurofisiológico, porque a disfunção de ATM se representa com alteração mecânica, mas ela é uma disfunção neurofisiológica. E quando você começa a ter a clareza que ela é uma disfunção neurofisiológica, você começa a entrar num ciclo em busca de quê? Por que essa biomecânica está errada, baseada em que alteração neurofisiológica? E aí você começa a construir todo o processo para poder eliminar a dor do seu paciente ATM de forma rápida, ter resultados mais rápidos, ter resultados consistentes. Tá? E aí, gente, existem algumas vantagens hoje dentro do processo de tratamento em você mudar a chave disso, em você ter um método específico de avaliar mais rapidamente, como eu fiz com FK Físico, que é você ser capaz de abordar o paciente sem demorar tanto tempo no consultório, sem gastar tanta energia, sem se sentir tão cansado e perdido dentro do processo. E isso faz com que o seu paciente perceba literalmente que você é uma referência, porque você consegue construir o seu raciocínio diretamente com testes específicos que ele vai falar, opa, caraca. Por exemplo, a colega aqui, a Paula, falou que não teve melhora com o primeiro, enquanto que a FK Físio teve. Então, uma das possibilidades que a gente pode fazer é um teste simples, tá? Associando com o padrão respiratório. Então, Paula, toda vez eu estou esquecendo seu nome. Paula, o que é que eu quero que você faça agora? Só para você entender. Faz uma respiração profunda, enchendo o teu tórax e mantém o tórax cheio, tá? Mantém esse tórax cheio e a partir desse tórax você roda a cabeça, abre e fecha a boca, sem forçar a coluna cervical. Você vai respirar, abrir o tórax, sem forçar a coluna cervical com a respiração, mantém a apneia e aí você vai abrir, fechar a boca e tentar perceber qual a sensação que fica disso.
Então, essa é uma sacada para a gente tentar entender até que ponto as cadeias musculares anteriores estão afetando de forma ascendente o problema do paciente. Estão gerando dores e comprometimentos na região temporomandibular do sistema estomatognático, na cadeia anterior. Tá? E é a partir daí que você vai começar a minimamente saber onde estão os conflitos principais do seu paciente. Porque quando você consegue gerar esse tipo de benefício, esse tipo de noção para o seu paciente, o paciente vai dizer, uau, isso vai me trazer melhora. Por exemplo, essa questão da respiração, olha aí, melhorou a abertura na hora, mas refletiu na área temporal da primeira manobra. Ou seja, existe uma melhora efetiva quando a gente trabalha a amplitude torácica, a respiração. Então, o que vocês vão aprender durante essa semana na jornada é exatamente um método específico, né? Uma forma, tá? De você saber plenamente como é possível você eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento e você poder lotar a sua agenda de forma categórica, de forma clara. Por quê? É possível não só por mim, porque vários dos meus alunos já conseguem isso de forma rotineira, de melhorar assustadoramente os pacientes depois do atendimento. Se tiver algum aí, comenta aí, gente, se é verdade ou se não é verdade. Olha aí, tem a Jaque, tem a Nalda, a Maria López, a Karina, tem uma galera aí que é meu paciente e que pode falar. Olha aí, Paula colocou, nossa, com o tórax cheio é muito melhor, ou seja, o problema da Paula em relação ao sistema estomatognático tem relação com a tensão ascendente, tem relação com um problema inferior. E aí, não adianta você tratar ATM. Não adianta você colocar placa. Não adianta você colocar aparelho. Não adianta você colocar botox. Por quê? Porque está claro que existe uma tensão ascendente comprometendo a função do sistema estomatognático. Caraca! Então, se liga aí, tá? Se liga nesse processo. Quando a gente tem um problema que é descendente, a gente tem o crânio afetando a mandíbula. Quando a gente tem de forma ascendente, nós temos várias possibilidades. Nós temos uma história de problema torácico, asmas, cirurgias torácicas, prótese mamária, prótese de silicone, tá? A gente tem a azia refluxo, a gente tem cirurgias como vesícula, a gente tem vários pontos que é isso que você precisa entender, aprender a trazer, tá? E aí, Elaine, coloca aqui, minha paciente que tem uma cicatriz enorme no tórax por uma cirurgia cardíaca pode não estar melhorando por conta das cadeias anteriores. Pode não, eu tenho certeza que ela não está melhorando por conta disso. E esse é um teste básico que você pode pedir para ela fazer. Pedir para respirar, insuflar, equilibrar essas tensões através de um padrão respiratório. E aí você perceber que ela vai retirar o alívio e a pressão. Porque essa é a típica paciente que, além dessa dor, ela tem muita tensão nos ombros, muitas tensões cervicais e muitas dores. Estou certo ou estou errado? Confirma aí para mim. E é essa perspectiva, por exemplo, ascendente de uma cirurgia torácica, que vai afetar a minha cervical. E afetando a cervical, nós temos a cervical afetando o occipital afetando o temporal e consequente a harmonia da oclusão. Percebe por que muitas vezes o seu paciente não está melhorando? Veja,
A Elaine chegou aqui e conseguiu já perceber, com um conhecimento básico, uma dica básica que eu dei, que a paciente dela pode não estar melhorando por conta disso. Veja, uma pessoa que já trabalha com DTM, pelo visto, pelo perfil do Instagram, mas que, putz, talvez ninguém tenha falado isso para ela ainda. Então, o que eu trago é um método para acelerar isso para vocês, para que vocês tenham mais resultado, você tenha clareza sobre o que o seu paciente tem, tá? E dentro desse processo de entendimento, eu fico muito pensativo sobre o que está sendo feito com esses pacientes, né? O que está sendo feito com essas pessoas que elas não melhoram, mas mantêm um padrão lesional muito consistente, muito pesado, muito intenso. E ó, eu vou só para vocês terem noção, se eu tenho esse padrão aqui, vou tirar os comentários, tá? Se eu tenho esse padrão de tensão de cadeia, ó, tenho isso aqui, uma cirurgia do meu tórax. E ó, quando eu faço uma cicatriz aqui, ó, veja, ó, tem uma cicatriz aqui. Tem uma tensão na minha camisa aqui, tem uma tensão na minha camisa aqui, tem uma tensão na minha camisa aqui. Trazendo isso para os músculos, o que é que isso vai acontecer? Músculos supra e infraioides, músculos, ó, como o econ, ó, vão ser tensionados, trazidos para essa tensão. E isso vai minar o funcionamento do meu temporal, porque o econ vem aqui do temporal e vai rodar esse temporal, rodar o occipital, gerando uma tendência de anteriorização da cabeça. E o detalhe que está aqui é que quando eu tenho essa cadeia subindo e a cabeça vai para frente, esse músculo resiste. Quando resiste, ele faz isso, ó. Puxa para trás a minha mandíbula, aumentando a compressão, o peso, a pressão nessa região. E o peso e a pressão afeta logo quem? Ó, masseter. Afeta logo quem? A relação condilar do temporal. E isso vai levando o seu paciente a viver dia após dia com problema mastigatório, com preferência mastigatória mais para um lado do que para o outro, com a preferência e apertamento mais para um lado do que para o outro, e essa tensão ascendente com essa cicatriz afetando todo o desenvolvimento do corpo do paciente. E é isso que eu quero que vocês comecem a ter inquietação dentro da cabeça de vocês, porque só assim vocês vão conseguir entender como você vai conseguir eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, conseguir lotar sua agenda, conseguir começar a abordar esse tipo de paciente, começar a ter clareza sobre o que esse tipo de paciente está precisando. Porque quando você não consegue fazer essa ligação entre cadeias musculares ascendentes, a biomecânica mandibular, a biomecânica cervical, você já fica limitado em grande parte dos problemas modernos do corpo. O que é que a gente mais tem? Quem aí conhece pacientes com história de prótese de silicone, com cirurgias de prótese de silicone? Coloca aí, eu conheço. Coloca aí. Quem conhece? Eu conheço. Prótese de silicone. Quem conhece paciente que já teve asma? Quem conhece paciente com azia e refluxo? Será que esses pacientes são comuns em nosso consultório? Será que esses pacientes não podem estar chegando no nosso consultório por queixas externas e o problema está afetando várias outras partes? E aí você começa a ter queixas como dores de cabeça, apertamento, estalido, vinculando a esse tipo de desequilíbrio.
Veja como você começa a limitar isso. Começa a limitar o seu raciocínio, começa a limitar. E aí a culpa não é sua, o problema não é seu, o problema é o ensino tradicional que não lhe ensina a ter o raciocínio clínico. O ensino tradicional no paciente de ATM que só lhe ensina a tratar sintoma. Enquanto você estiver tratando o sintoma, você vai frustrar o seu paciente, você vai se sentir incompetente. Enquanto você estiver colocando só placa, mil relaxante, enquanto você estiver só prescrevendo botox e aparelho, você vai frustrar o seu paciente e vai se sentir frustrado. Eu digo porque eu tenho vários alunos, cirurgião bucomaxila, dentista, fono, fisioterapeuta, tenho vários que trazem esse relato de frustração, de que não conseguem, ficam de mãos atadas para levar o paciente à melhora. E aí, ou você começa a fazer algo diferente, ou os resultados começam a ser os mesmos, né? Isso tem uma frase célebre quanto a isso. Não adianta querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não adianta buscar resultados melhores fazendo as mesmas coisas, tá? Então aí você precisa buscar esse entendimento, você precisa buscar essa clareza dentro de um processo que você está constantemente em aprendizado, inclusive com o seu paciente, tá? Inclusive com o seu paciente. E aí, gente, isso me deixa muito pensativo sobre o que os pacientes estão recebendo, né? Então, o que vale mais a pena para você? Fazer o tratamento tradicional ou pensar numa metodologia moderna buscando a causa do problema? Coloca aí, tradicional ou algo moderno? Coloca aí, tradicional ou moderno? Fala aí. Você prefere essa metodologia tradicional, uma metodologia mais moderna, que entende, que integra, que busca essa razão? O fato das cirurgias, ela está relacionada não só com os problemas associados a traumas, mas sim uma tendência miofacial, uma alteração neurofisiológica que altera o seu paciente. Então, você precisa construir dentro de um entendimento para o seu paciente, porque o tradicional já está em franca confirmação que não funciona. O tradicional não é eficiente. Não é eficiente. E, como eu trago para vocês, hoje mesmo eu falei com a Ana Cristina, que acabou de entrar aí. Ontem eu falei com outra aluna minha. Antes de ontem eu falei, quase todo dia eu estou falando com uma aluna minha, mostrando efetivamente que é possível, tá? Que é possível. Ainda hoje eu recebi aqui a mensagem, antes de entrar na live da Karina, disse, Randy, se precisar, eu quero falar sobre os meus resultados, eu posso falar também sobre os meus resultados. Por quê? Quando a gente tem resultados, a gente fica imaginando quantas pessoas estão literalmente sofrendo. Veja só aí, quantos pacientes chegam aqui para mim e olha que eu não estou falando para paciente, o meu foco não é falar para paciente, mas o detalhe é que existe uma demanda enorme e uma demanda alta de pacientes a nível 7, 8, 9 de dor, há 2, 3, 7 anos de dor, e que não tem profissional que resolva. E quando você começa a entender essa metodologia, quem ainda não viu nenhum aluno meu falar, pode voltar hoje aí, ó, hoje eu falei com a Ana Cristina, durante essa semana toda eu falei, tá? Vários dos meus alunos já, né? Um já falou, dois já falaram aqui, tá? Que já dobraram até o valor da sua consulta, dois já falaram, o Felipe falou, a Jaqueline também falou que já dobraram o valor do seu atendimento, porque existe um resultado, uma certeza, uma aplicabilidade clara disso. Agora,
ainda tem profissional que se submete a sair só indicando porque não quer atender, e, enfim. E isso fica uma questão que, infelizmente, o meu papel aqui, eu quero tanto ajudar, todos vocês estão com dor aí, ó, a Antonelli, a Bianca, a Paula, o pessoal que está aí com dor, que eu formo profissionais, né? Eu formo mais e mais profissionais. Ó, a FK veio pelo Felipe. Veja só. Eu formo profissionais. Eu faço com que mais e mais profissionais possam cuidar. Porque se eu focar em eu mesmo cuidar, eu sou limitado para cuidar de tanta gente. Mas quando eu tenho hoje mais de 400 alunos, eu tenho mais de 400 pessoas aplicando a metodologia. Então, são pacientes e mais pacientes, considerando que cada uma dessas atenda a 10 pacientes por semana, são na faixa de 4.000 pacientes sendo atendidos por semana, né? E isso é algo muito maior, grandioso. E a minha meta é isso. Hoje não sei qual é a religião de vocês, a crença de vocês. Hoje eu estava na missa, antes pouco, agora há pouco, e quem foi à missa hoje, né? Tem uma parte, o final se eu não me engano, um final do Evangelho, né? No final do Evangelho de hoje, fala que a gente está na vida para servir. O Evangelho de hoje fala sobre serviço, né? Que a nossa função é servir as pessoas, é servir a Deus, né? E servir as pessoas é servir a Deus. E dentro desse processo, aquilo bateu como um fogo assim dentro de mim que disse, pô, é isso, né? É servir as pessoas. Eu vou servir a mais e mais pessoas, formando mais e mais profissionais, né? E aí, se você, de antemão aqui, tá? Eu não estou com curso aberto, eu não estou com matrícula aberta, eu só estou falando para vocês aqui. Se você quer ter essa missão de servir mais, mais e mais, coloca aí nos comentários. Eu quero servir. Eu quero servir. Servir aos nossos pacientes. Servir a nossa missão de entender que nós somos instrumentos de Deus na Terra para cuidar das pessoas. E quando a gente entende isso, a gente tem um aluno na minha até que gosta quando eu falo isso. A gente tem que vir e tocar o terror na terra, sabe? Tocar o terror. Tira essa palavra aí do Pablo Marçal, que fala, que é um dos caras que fala na internet aí, eles tocar o terror na terra, né? A gente tem que vir para tocar o terror na terra com base no que a gente pode fazer para os nossos pacientes. O que a gente pode fazer mais e mais, tá? E eu quero cada vez mais que vocês entendam que existe uma missão por trás de ser profissional de saúde. É cuidar de uma Antonelli, é cuidar de uma Renata, é cuidar dessas pessoas que estão gritando para o mundo ouvir que precisam de cuidado e não tem quem cuide. Então, dentro do processo, vale mais a pena você entender que o tradicional coloca um foco no sintoma e que não adianta, que é só um sintoma, e que você precisa entender que todo esse sintoma que o paciente traz para você é um processo de adaptação para os desequilíbrios do corpo. É um processo de adaptação levando a grandes problemas. Porque nós temos o sistema estomatognático associado com músculos, ossos, ligamentos, nervos ascendentes da cervical, nervos descendentes, como nervos cranianos, e outras regiões, tá? E outros pontos. E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a otimizar os seus resultados. Você começa a otimizar a forma que você vai trazer para entender o paciente na prática, né? Esses dias mesmo eu falei, acho que foi ontem com a Cíntia,
A Cíntia falou para mim, Randy, eu atendi o paciente com 1h30 de atendimento. Depois que eu entendi a sua metodologia, eu atendo com 45 minutos. Eu atendo com 45 minutos. Então, veja, você começa a ter arsenal terapêutico, você começa a ter capacidade, tá? Mas antes de você ter, você precisa ser. Você precisa ser um profissional de alto nível, um profissional de alta performance, um profissional para levar isso para os pacientes. Deus abençoe a todos, tudo de bom. Não batemos a meta, então o bônus deixa para lá. Aperta o cinto que amanhã tem jornada. Valeu, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tudo de bom. Foi top, top mesmo aí conversar com vocês. Valeu. Coloca aí, quero servir, quero ver a galera aí colocando. Tchau.